De alunos, hoje nós vamos falar sobre pressupostos e subentendidos, aquelas informações que ficam implícitas no texto. Você pode estar acompanhando aí na sua apostila 1. Perceba, o que está explícito é o que está de fato escrito no texto, mas o que está implícito é o que é sugerido por algumas expressões ou até mesmo pelo contexto. Então, o que nós precisamos a partir de agora é perceber que nós estamos indo para o vestibular daqui a alguns dias, ou sendo treineiros de algumas provas, e as questões, elas precisam ser lidas e interpretadas. Mas para isso eu preciso identificar os elementos que estão explícitos no texto, que estão postos no texto, escritos no texto, e aquilo que está implícito, que é o que é sugerido por algumas expressões colocadas, algumas palavras, ou até mesmo pelo próprio contexto geral da frase. Algumas informações implícitas podem estar subdivididas em pressupostos e subentendidos. Os pressupostos são ideias não construídas de modo explícito, ok? O sentido decorre da lógica apresentada por algumas palavras ou expressões contidas no texto. A informação é depreendida, é indiscutível, porque as marcas textuais, elas garantem ali a sua leitura. No entanto, o subentendido, que é a outra classificação dos implícitos, são insinuações não marcadas linguisticamente. O autor dá a entender, as informações são discutíveis. Por quê? Porque o subentendido é de responsabilidade do leitor. Por isso, é preciso atenção às possibilidades contextualizadas, porque são leituras possíveis que eu posso pensar sobre. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E nesse achar isso ou aquilo, a gente pode acabar tendo aí algumas ideias fake news, né? Ou fofocas, porque eu não tenho marcas, então eu não tenho uma leitura extremamente garantida como no pressuposto. Certos verbos, né, adjetivos, numerais, verbos, conjunções, orações adjetivas, quer dizer, uma frase um pouco mais extensa, né, ela pode ter aí a função de marcador ou indicador linguístico para identificar a preposição. Vejam o exemplo. Os resultados ainda não chegaram. Observe o advérbio ainda. Esse ainda, ele é uma informação implícita de que os resultados são esperados. Mas ainda, veja, ele garante para você que eles vão chegar. Segunda frase. O tempo continua chuvoso. O verbo continuar é uma informação implícita de que o tempo já estava chuvoso. Então ele continua. Frequentei a universidade. Mas, né, aprendi bastante. Conjunção mas é uma informação implícita de que não se aprende totalmente frequentando universidades, né? Apesar de frequentar, é possível que você aprenda também fora da universidade. Vamos lá. As orações subordinadas adjetivas que você viu no 9º ano, né? Explicativas e restritivas, elas também funcionam como pressupostos de sentido. Os candidatos que só querem defender os seus interesses não pensam no povo. Todos os candidatos, né, que só querem, são todos eles. Está entre vírgula. Então ele garante que todos não pensam no povo. Agora, os candidatos que só querem defender seus interesses não pensam no povo. Como não está entre vírgula, perceba, ele é uma marca de que os candidatos, só aqueles que não pensam, né, são somente os que defendem os próprios interesses. Agora veja essa charge do Angeli. Uma coisa, outra coisa. Não se preocupem, meus filhos. Papai é um político corrupto, mas do bloco do bem. Então eu tenho aqui um implícito, né? Colocando ali para nós, sugerindo que, apesar de corrupto, pode ser que a sua corrupção leve para o lado do bem, enfim. Agora, qual a ideia que está implícita aqui? As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores. Então, eu tenho implícitos que podem me sugerir ideias ou podem estar marcadas no próprio texto. O subentendido, ao contrário das informações pressupostas, né, elas não são marcadas no enunciado por palavras, mas elas são sugeridas, insinuações. Os subentendidos fazem com que o enunciador, né,
ele se esconde atrás de uma afirmação, não se quer comprometer com ela, enquanto que os pressupostos são partilhados por enunciadores e receptores de forma muito visível, o subentendido, né, ele quer que parte de nossos hábitos e pensamentos eles possam criar subentendidos, né, criar ideias, criar entendimentos. Os meios de publicidade hoje utilizam muito disso, que você lê, que você entenda do seu jeito aí, que você, de alguma forma, se valha do produto que está sendo vendido. Veja essa propaganda aqui da Companhia Atlética. Se você for chata, suas amigas perdoam. Se você for brava, suas amigas perdoam. Se você for egoísta, se perdoam. Agora experimente ficar magro. Então, o que eu começo a compreender? Que isso causa inveja, que isso pode causar desavença, que as minhas amigas não queiram ficar perto de mim porque eu vou ficar desigual a elas. Então, todos esses elementos, eles ficam subentendidos, não está escrito. Ok? O que está escrito é que se você for chato, elas perdoam. Se for brava, elas perdoam. Mas, e se for magro? Não está escrito ali, não. Você vai acabar subentendendo aí algumas afirmações. Por que eles nunca crescem? Você olha assim, você vê que é o Robinho, jogador de futebol. E você vê ele com o dedinho na mão, que é um trejeito de bebês, né? Os bebês fazem isso. Mas perceba, aqui é uma crítica que você olha, não cresce por quê? Porque deve ser filhinho da mamãe. Porque todos os desejos são saciados. Porque a mídia faz tudo o que eles querem. Então eu tenho elementos que vão fazendo com que eu subentenda essas informações. No entanto, aí você vai ler lá o olho da reportagem, assim, ó, a síndrome do Peter Pan, uma manchetezinha ali. Os milionários de calção, né, que são acusados de agressão sexual. Mas então, por que tudo, né, por que eles nunca crescem, por que todos os desejos devem ser saciados? São implicações que estão ali, mas nós não temos isso escrito. Outra da revista Veja. Emagrecer pode ser uma delícia. Veja que há aqui um subentendido. Primeiro, pode ser uma delícia porque você vai ficar gostosa, porque as pessoas vão te olhar, ou porque pode ser bom para você, seu organismo. No entanto, perceba que ela está vestida com folhas de repolho, né? Então, pode ser uma delícia por quê? Porque pode trazer para você novos paladares, novos pratos que são gostosos, que você vai acabar vendo que dieta não é um pesadelo. Observe agora esse diálogo. Café? Olha ali o H. Sim, acho que é. Então, ela está fazendo uma pergunta para ele. Você quer café? Mas o que ele responde? Eu acho que é. Porque ele, na verdade, não entendeu a pergunta dela, mas ele, na verdade, estava vendo a possibilidade de que aquilo se entende como não tá bom isso aí. Não parece café. Tem uma corzinha. Então, isso tudo não está escrito, mas está subentendido que ele possa ter pensado. Ok? Veja a próxima charge ali. O menino vendo um programa de TV. Engraçado. O cérebro diz, chega. E ele fala, onde é que você vai? Estou me sentindo inútil, diz ele. E ele vai lá e pega um livro. Veja quantas coisas que a gente pode pensar dessa charge. Primeiro, possivelmente ele está assistindo uma comédia, porque ele ri. Segundo, o cérebro se cansa disso por não trazer algo realmente cultural. E então ele vai para a leitura do livro. Então, nós temos ali algumas possibilidades que podem estar subentendidas nas entrelinhas, né? O ser humano não exercita o cérebro, se ele passar o dia inteiro vendo TV, né? Os livros, eles permitem um crescimento intelectual maior que a televisão. E a tirinha também contém uma crítica ali, as pessoas que não leem, né? Ou que ainda não desligam a TV por nada. Algum tempo atrás, na mídia, houve, né? Quem lê, viaja. Quer dizer, quem possui a possibilidade de leitura consegue ter uma interpretação melhor do mundo. Tá ok? Veja esse outro exemplo. Em um diálogo entre uma pessoa, né, e outra. Estou procurando alguém para consertar meu carro. Alguém diz, meu irmão está em casa.
mas ele está sempre ocupado. Então eu tenho aqui, né, alguns elementos, algumas informações implícitas, ou seja, subentendidas, de que a pessoa está em casa, mas está sempre ocupada. Então eu preciso de outra pessoa. Mas a pessoa está ali, ela sabe consertar o carro. Então, informações implícitas que geram esses diálogos. O enunciado como? Conheço muito bem os políticos de hoje. O enunciado pode querer dizer, né, que os políticos são desonestos, isentando o locutor de qualquer responsabilidade, escondendo-se atrás do significado literal das palavras. Ninguém é tão ignorante que não ensine algo a alguém. Então, subentende-se que o leitor confia na capacidade das pessoas para ensinar, o interlocutor tem capacidade para ensinar, há diferentes graus de sabedoria ou de ignorância, não há ninguém verdadeiramente ignorante, há alguém que deseja ou precisa de ensino, há alguma coisa para ensinar. Então veja quantas coisas se podem subentender. Não está escrito, mas nas entrelinhas pode ser que seja isso que estejam dizendo. E esse último aqui, o último livro que você vai comprar. Uma propaganda do Kindle, né? Não está escrito que é ele, mas você pode perceber quem já utilizou, quem utiliza, quem deseja comprar esse aparelho, que baixa livros gratuitos, você pode comprar livros, você tem a sua biblioteca num aparelho. Então, os subentendidos, pressupostos daquilo que está escrito, posto no texto, subentendido aquilo que está nas entrelinhas, sugere ao leitor algumas interpretações. Que você possa, a partir de agora, começar a se dar conta de que interpretação textual é isso. É você olhar uma prova de vestibular e analisar o enunciado e ver o que está explícito e o que está implícito. E aí averiguar todo o conhecimento que você tem. É a questão dos elementos deíticos e anafóricos, palavras que estão postas no texto ou que retomam um outro elemento do texto ou que por vezes estão fora do texto e você precisa, através do seu conhecimento, subentender e entender aquela questão. Tá bom? Então, que você possa aí realmente se preocupar com interpretação textual, algo tão importante na prova do Enem ou em qualquer vestibular na atualidade. Até mais!